me chamo Iane, não sei se você me conhece, eu já estive aqui algumas vezes, né, como convidada. E hoje vou bater um papo com você sobre janeiro, sobre nova fase, sobre o que fazer com a vida, né? Começando esse ano. Então, eu sou Iane, sou psicóloga, atendo há 9 anos na clínica, né? E atualmente atendo ali perto da Olívia Flores, na Alziro Prates. E se você quiser me seguir, pode ir lá no Instagram, né? Iane.psicóloga. Só não esquece que é com H e com 2 N's, viu? Não sei porquê. Colocaram meu nome com essas duas observações aí, fica até difícil, né, de achar às vezes, mas é isso, gente, é um prazer estar aqui com você, com vocês. Para quem está ouvindo aí pela rádio e quiser acompanhar pelo Facebook também, viu? Fique à vontade, procura lá Melodia 87.9, né? E a gente pode conversar pelos comentários, você pode mandar lá a sua pergunta, que ela vai ser lida aqui para mim e a gente vai conversando, tá certo? Então, qual o tema de hoje? Janeiro, como começar um novo ciclo. E por que que esse tema ele é tão importante? Pode parecer algo óbvio, né? Janeiro é um novo ciclo, janeiro é uma nova fase, ok. Mas, gente, pensa comigo. Final do ano é uma fase, é uma época, assim, que as pessoas, não todas, mas muitas, tendem a não se sentirem muito bem. Certo? Inclusive, infelizmente, os índices de suicídio eles aumentam, né, no fim do ano, justamente pelos fatores de culpa, pelos fatores também, por fatores como culpa, como frustração, como lembranças de pessoas que já se foram. Eu tenho que olhar para aqui, né? Para essa câmera, é verdade, tinha esquecido. Então, assim, a gente tem que considerar esses fatores de perda de alguém que se foi, de dificuldade de concluir alguns planos, alguns projetos que foram estabelecidos para aquele ano. Tem o encontro com parentes, que chega Natal, chega Ano Novo, e a gente se encontra com essas pessoas e se sente, não sempre, não todas as pessoas, mas uma grande parte de nós, né, se sente meio que com uma certa obrigação de estar mostrando que está bem, com uma certa obrigação de estar mostrando que teve sucesso profissional, que teve sucesso na carreira ou que teve sucesso familiar. Então, a vergonha é um sentimento muito comum, né, nesses períodos. Alguns conflitos familiares também são comuns. Há outras pessoas também que elas não têm uma família e gostariam de ter, gostariam de estar entre pessoas. Tem pessoas que elas podem acabar revivendo alguns lutos que não foram muito bem elaborados, muito bem organizados, e elas podem, pelo fim do ano, se parecer muito, né? Com todos os finais de ano. Todo Natal é Papai Noel, todo Natal é vermelho, todo Natal é pisca-pisca, todo fim de ano são fogos, é champanhe, é roupa branca. Então, por mais que você não tenhamos esse hábito, né, de cultivar esse tipo de prática, esse tipo de cerimônia, mas muitas pessoas têm, as propagandas colocam isso, né? A gente vê no outdoor, a gente vê em tantos lugares, nas lojas, então tudo vai levar a gente para pensar dessa forma, para olhar por esse ângulo e, infelizmente, para muitas pessoas é um impacto muito grande não saber lidar com as faltas, por não saberem, né, lidar com as faltas que esse período acaba trazendo, certo? E eu citaria aqui mais várias e várias possibilidades que trazem muita angústia, muita dificuldade de lidar com o fim do ano e com o começo do ano, consequentemente, né? Iane, mas o fim do ano já passou, estamos em janeiro, ufa, acabou aquele tanto de Papai Noel, aquele tanto de vermelho. Não, o começo do ano, ele também é um pouco delicado. Inclusive, existe a campanha Janeiro Branco justamente para que a gente se lembre de que é importante falar sobre saúde mental em todo o ano, é claro, mas nesse começo de ano, tem essa delicadeza mais voltada para quem eu estou me tornando, sabe? Para onde eu estou indo. Então, os questionamentos existenciais, eles tendem a acontecer mesmo, eles são naturais que aconteçam, né? Não tem problema que isso aconteça. Mas a gente precisa estar atento para a gente não estar fugindo desses questionamentos, para a gente não estar caindo também numa positividade tóxica
em que a pessoa ela acaba achando tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo vai passar, tudo vai ficar bem. Você até pode querer desabafar com alguém, alguma situação difícil sua, né? Aí você vai lá contar, poxa, a vida este janeiro tá difícil, né? A vida financeira, a vida amorosa ou em qualquer outra área. E aí a pessoa simplesmente, mas vai passar, vai ficar tudo bem. Mas é assim mesmo. Mas você já sabia que seria assim, né? Não só com relação a um começo de ano, mas um começo de fase, né? Porque as fases, gente, elas não respeitam bonitinho ali o dezembro, o janeiro, né? A gente está falando de recomeços pensando que o ano novo traz sim pra gente um recomeço, não tem jeito. A gente desejando ou não fazer planos, ele traz pra gente essa noção de que algo novo está começando, até porque a gente tem aí férias, não para todos, né? Mas muita gente pega férias, a gente tem algumas mudanças no comércio, a gente tem algumas mudanças familiares, tem parentes que viajam, que vão visitar uns aos outros. Então, tem uma série de questões que vão comunicando a gente direta ou indiretamente, de que sim, é uma fase nova que a gente está vivendo. Mas as fases pessoais, elas não respeitam exatamente esse fim de ano e esse começo de ano. Então, eu estou falando agora sobre janeiro branco, sobre uma fase que todo mundo acaba vivendo, mas também estou abrindo essa janela para que você pense em quais fases eu tenho vivido, sabe? E que isso pode acontecer em janeiro, em fevereiro, em outubro, em agosto, em qualquer mês do ano, tá bom? Então, o convite que eu trago para você hoje é para pensar quem eu tenho me tornado com essas fases novas que eu tenho vivido, né? E a gente pode pensar em algumas estratégias, vamos pensar juntos aqui em algumas estratégias para poder lidar de uma forma mais saudável com esse início de ano, com os projetos de vida e com as fases que você mesmo, você mesma já vem ultrapassando, né, e vivendo em outras épocas, tá certo? Então vamos lá. Janeiro é para essa campanha do Janeiro Branco, né? Janeiro é visto como uma nova fase, como uma nova etapa, como uma nova página. Por que branco, né? Eu não vou entrar numa polêmica aí por conta da escolha desse nome, né? Numa discussão com relação a essa cor, mas a proposta inicial, né, levantada para que se definisse essa expressão de janeiro branco, teve a ver com uma nova página. Como se você virasse a página e tivesse a oportunidade de começar a rabiscar novamente, a escrever novamente, tá certo? Então, pensando que no fim do ano a desesperança, ela é muito grande para muita gente, o medo é muito grande, infelizmente, para muita gente, o medo do futuro, né? Às vezes o medo de não ser chamado para trabalhar novamente onde estava, né? O medo de um trabalho incerto, o medo de concluir a faculdade e não saber muito bem como se posicionar no mercado, o medo de uma gravidez que chegou, né, sem planejamento e a pessoa não sabe muito bem como vai dar conta financeiramente, como vai dar conta familiarmente, como vai dar conta, né, de várias maneiras. Não só para esses exemplos que eu trouxe, né, mas para vários que eu poderia citar aqui. E você vai pensando aí nas suas possibilidades, tá bom? Porque eu vou aqui só trazendo sugestões de exemplos e você vai adaptando e colocando a sua própria história aí naquilo que eu estou trazendo, tá certo? Então, pensando que existe uma desesperança e medo também, o janeiro, ele pode ser, nessa proposta dessa campanha, pode ser uma página em branco, pode ser uma nova chance que você pode se dar. Não é o ano que te dá essa nova chance, não é simplesmente o relógio tá girando ali os ponteiros, não é só o tempo tá passando que vai trazer para você essa nova chance. É uma possibilidade que você tem como oferecer a si mesmo, a si mesma, tá certo? Então, para a gente conseguir se oferecer essa nova chance, a gente precisa também pensar em passado, em presente e em futuro. E não tem como fazer isso sem pensar em quem eu sou, quem eu estou me tornando, tá certo? Você já parou para pensar que nessas fases novas, né, que você já viveu na vida, você teve versões diferentes de você?
Já pensou nisso? Você não é a mesma pessoa que você foi há tempos atrás. Você viveu, com certeza, fases difíceis. Quem não, né? Quem nunca viveu fase difícil? Todos nós vivemos e precisamos até viver porque isso nos dá experiência, né? Nos dá experiência, nos dá um repertório, nos dá ferramentas para saber como lidar com outras adversidades que podem chegar e que vão chegar, né? Então, pensa que a cada fase você foi uma pessoa diferente. Não totalmente diferente, para mudar a sua personalidade, não é nesse sentido, tá? Mas você teve gostos diferentes, você teve opiniões diferentes, você teve propostas diferentes para as pessoas que te rodeiam. Você pode olhar para trás e falar, hoje eu não faria aquela proposta para fulano, para Beltrano, né? Hoje eu não faria tal comentário na internet. Eu acho que foi desnecessário aquilo ali. Hoje eu teria coragem de fazer aquilo que eu não fiz em tal época. Hoje eu não me relacionaria mais com o que eu me relacionei. Hoje eu não teria fulano, ciclano, beltrano como meus amigos, né? Como eu já tive antes. Hoje eu não estaria no grupo tal, não participaria mais do grupo tal. Ou o contrário, né? Hoje eu gostaria de participar de coisas que antes eu me privei, que para aquela época não fazia sentido, né? Então, muitas vezes os arrependimentos eles acontecem por uma série de fatores, é claro, mas um fator é que a pessoa ela não consegue conceber a ideia de que antes ela foi capaz de uma coisa. Ela não se perdoa nesse sentido, né? Mas é importante a gente conseguir entender que em cada fase a gente tem uma interpretação diferente da vida. Não se esqueça disso, tá certo? Você não vai ser eternamente a mesma pessoa até o fim da vida. Você vai se transformando e que bom, né? Que bom que você tem essa oportunidade. Então, número 1, para a gente começar a pensar em virar essa página, em se dar essa nova chance, né? A fazer de janeiro realmente uma nova fase de forma intencional. É começar a se despedir das coisas do passado. Pode parecer simples, né? Ouvindo assim, então tá bom, Yane, vou me despedir, tchau, tchau passado. Não é simples, não é fácil assim, né? Existem circunstâncias que a gente consegue se despedir facilmente, beleza. Mas existem outras que não, especialmente aquelas que são traumáticas, que foram traumáticas em nossas vidas, certo? E todos nós passamos por traumas, tá bom? Então, concluindo aqui pra gente só ir pro intervalo e já voltar seguindo com os pontos. Fica aí, tá bom? Se você quiser separar em um papel, uma caneta e até um aplicativo no seu celular também pode ser, né? Para que a gente consiga colocar esses pontos e que isso te ajude na tua vida, tá bom? A gente vai aqui pro intervalo rapidamente e a gente já volta, tá bom? O Espaço Mulher volta já! 10h20. Uma criança de 8 anos pesa cerca de 25 quilos. Em um impacto a apenas 60 km por hora, é como se ela pesasse meia tonelada. Sem cinto de segurança, há poucas chances de sobrevivência. E na vida real, não tem volta. Você não consegue desrespeitar as leis da física, mas pode não ser vítima delas. A escolha é sua. Já pensou em realçar ainda mais a beleza do seu olhar? No Estúdio Marta Cordeiro, somos especialistas em cílios e sobrancelhas, oferecendo diversas técnicas personalizadas para deixar o seu olhar ainda mais marcante e poderoso. Seja para aquele visual natural ou para algo mais glamuroso, a gente cuida de cada detalhe com todo o carinho que você merece. Quer saber mais? Siga nosso Instagram, @Estúdio Marta Cordeiro, e venha descobrir o segredo para um olhar encantador. Estúdio Marta Cordeiro, cuidando da sua beleza com amor e profissionalismo. Falcão Calçados, a sua melhor opção em calçados e artigos esportivos. Destaque feminino Via Marte, Ramarim, Comfort Flex, Dakota, Piccadilly. Masculino, Samelo, Ferracini, Freeway, Pegada, Tênis Fila, Umbro, Topper, Rainha, Mizuno, Olímpicos. Infantil, Bibi, All Star, Pé com Pé, Avenida Lauro de Freitas, 19. Falcão Calçados, a certeza de uma boa compra. 77-2101-4951. Falcão Calçados. Você está ouvindo Espaço Mulher.
lá de novo, vamos aqui falar, né, sobre janeiro, como começar um novo ciclo. Estávamos conversando, não sei se você chegou agora, eu já estava por aqui aguardando. Estávamos falando, né, sobre como virar a página, como fazer de janeiro uma fase em que você se permite recomeçar em muitas coisas na sua vida, tá certo? Então, seguindo aqui a nossa linha de raciocínio, a gente estava falando exatamente sobre treinar, se despedir das coisas, tá? Se despedir do passado e que isso não é tão simples quanto pode parecer numa frase assim, né? Ah, se despeça. Não é só isso. A gente precisa treinar nossa mente, treinar o nosso estilo de vida para que a gente consiga ir dando tchau, se despedindo, soltando, deixando para trás aquilo que não faz mais sentido no nosso estilo de vida atual. E, infelizmente, eu preciso te informar que isso pode doer um pouco e que isso pode ser um processo longo para algumas pessoas, para algumas situações. Às vezes não, né? Às vezes pode ser um processo em que ela precisa de ajuda profissional, né? Mas é um processo necessário para que você consiga seguir com plenitude na sua vida. E é um processo que é possível, tá bom? Então, o que seria na prática se despedir? É você entrar em contato com o assunto que você percebe que está meio que te prendendo, sabe? É uma coisa que está meio que te travando. É aquela situação que todo fim de ano ela volta para você e você não sabe o que fazer e aquilo te deixa mal, certo? Ou se tem o final do ano, mas pode ser em qualquer época, tá? Então, pensa que muitas situações na nossa vida, mesmo que a gente tenha memórias boas a respeito disso, essas coisas elas podem não caber mais no estilo de vida novo. E essa é uma das partes mais delicadas, mais difíceis para esse processo de despedida do passado, né? Para conseguir olhar para frente. É quando você não está ainda disposta a soltar. Por quê? Porque a impressão que a gente tem às vezes é que soltando a gente vai apagar da memória. A gente vai estar, às vezes, até sendo um pouco ingrata, né? Com aquilo que já nos foi tão útil, com aquilo que já nos serviu tão bem, com aquilo que já fez tanto sentido para nós, a depender da situação, né? Se não foi uma questão traumática. Então, olhe para trás, sinta o que precisa ser sentido, preste atenção nos seus sentimentos, se você tem gratidão, se você tem vergonha, se você tem frustração, se você tem esperança, se você tem desesperança com relação àquele assunto, né? Se ele vai ou não se repetir na sua vida ainda no futuro. Pensa, vai analisando o que você vai sentindo a respeito disso, tá bom? E vá se despedindo. O que é se despedir? Eu poderia citar muitas possibilidades, porque isso, gente, depende de cada caso, tá bom? Eu não posso aqui desconsiderar cada história de cada pessoa, tá bom? Eu vou falar aqui de uma forma que pode ser um norte, pode ser uma bússola ali para você. Mas os detalhes de como você vai caminhar, eu precisaria conhecer a sua história de vida, precisaria conhecer a sua personalidade, quem você é, a sua identidade, né? Para que então eu pudesse aí caminhar junto com você até o fechamento de tudo isso, tá? Mas de uma forma mais que serve, né, para a gente usar como norte, vá se despedindo, vá falando a respeito daquilo que ficou para trás e vá tirando da sua vida aquelas coisas que ainda te levam de volta para o passado, tá bom? Então, quando a gente tem uma perda, quando a gente tem, por exemplo, a morte de alguém, né? Por mais que isso possa doer, por mais que seja assim traumático para nós, né? Isso traz a oportunidade, quando se trata de um falecimento de uma pessoa, né? Isso traz a oportunidade da gente estar falando a respeito, da gente estar sentindo abertamente as coisas, da gente estar se despedindo. Nós temos velório, nós temos todo um protocolo, né? Que na nossa cultura a gente se utiliza. Então, isso dá para nós essa oportunidade. Mesmo que isso doa muito, eu sinto muito caso você esteja vivendo isso de um tempo recente para cá, né?
E às vezes não, às vezes já tem um tempão e mesmo assim dói, né? E sinto muito de qualquer maneira, mas eu estou citando isso aqui para mostrar que existem outros lutos, existem outras perdas que são simbólicas em nossas vidas, que a gente não tem propriamente ali um velório, uma despedida oficial, a gente não tem sequer a autorização das pessoas ao nosso redor para que a gente sofra para se despedir, né? A gente nem sabe que precisa se despedir muitas vezes, por isso que é importante quando a gente está sendo conduzido, está recebendo suporte de um profissional e ele diz para a gente, olha, está acontecendo isso, é necessário se despedir, vamos caminhar por tal e tal caminho, né? Vamos trilhar aqui até que você consiga fechar esse ciclo. Porque nem todo mundo percebe que está necessitando passar por esse caminho de despedida, né? Passar por esse caminho de fechamento. Então, às vezes a pessoa até percebe, até fala, meu Deus, isso me prende, meu Deus, isso fica me martirizando, meu Deus, isso fica atrapalhando a minha vida, eu fico sonhando com isso, eu tenho pesadelos, eu fico ansiosa. Isso quando a pessoa percebe do que se trata, né? Porque às vezes a pessoa nem sabe do que se trata e passa mal e tem ansiedade, às vezes são sintomas de depressão e tal, e só numa terapia que ela vai descobrir a ligação que esses sintomas têm com alguns fatos da vida dela, né? Mas quando a pessoa percebe, ela às vezes até fala, né? Eu preciso me livrar disso, eu preciso superar isso, eu preciso atravessar. Mas ela não sabe como. Aí é onde entra a ajuda profissional, né? De um psicólogo. Mas, enquanto você não procura, e se você não precisar procurar, né? Porque não é todo mundo que vai necessitar desse suporte, eu preciso ser bem clara sobre isso, né? Eu não vou sair por aí dizendo que todo mundo tem que ir para terapia, não. A gente vai quando a gente necessita, né? Então, pensa que se você não está precisando ou não pode ir agora, você pode falar a respeito daquilo que ficou no passado. Conversa com alguém sobre isso ao invés de fugir do assunto. Ao invés de achar que já está tudo resolvido na sua cabeça. Porque você sabe que não está. Quando não está, você sabe, né? Você sente que aquele assunto mexe diferente com você. Eu não estou dizendo, gente, que quando a gente consegue vencer essa etapa, a gente olha para trás e fala, oh, que coisa linda. Não é isso que eu estou dizendo, tá? Mas aquilo passa a não mais atrapalhar a vida. Tudo bem? Então, seguindo, fale sobre isso. Se quiser, escreva sobre isso. Coloque tudo para fora, com as palavras que você tiver em mente sobre esse assunto, tá bom? E vá tirando, como eu falei agora há pouco, né, da sua vida aquilo que vai te lembrando e que vai, de uma certa maneira, te segurando em fatores que estão lá, certo? Outra maneira de lidar com isso é você observar o que você mudou, qual parte de você foi ficando para trás juntamente com esse fato também, certo? Lembra que eu falei no instante sobre você ter fases diferentes na vida? Então, observe o que de você, quais partes de você também ficou lá, certo? Então, quando você vai pensar no presente, em se projetar para o futuro, em virar essa página, em ter uma fase nova, você vai ter que considerar o que cabe nessa vida, o que cabe nesse contexto, tá bom? Então, tem muita gente que elas ficam perdidas no seu presente. Elas não sabem para onde estão indo, não têm expectativa de futuro, por muitas razões, mas também porque elas não sabem definir o que ficou para trás, o que está aqui agora, o que se reaproveita como a peneira que você passa ali, certo? Então, faça essa observação e vá treinando o desapego das coisas, tá? Não no sentido ali, paz e amor, não ligo para nada, tá bom? Não são os extremos, eu não me refiro aos extremos. Eu me refiro a uma porção, uma medida saudável, em que você vai se despedindo não só daquilo que te doeu, ou daquilo que foi bom, mas ficou para trás, né? Mas que você possa ir se despedindo como um treino para que a sua mentalidade possa caminhar dessa forma, para que em outras oportunidades você também já tenha de onde tirar ferramentas, né, estratégias, treinando o quê? Se despedir das coisas, por exemplo, quebrei uma sandália hoje, não acredito, aquela sandália que eu amava e tal, isso já aconteceu comigo, né? E você fica ali, não acredito, eu quero colar essa sandália, eu quero dar um jeito, aí cola, não dá certo e continua quebrando e você fica naquele apego, Não há um problema nisso,
certo? Eu não vou condenar esse comportamento, mas se você quiser aproveitar essa oportunidade para você ir treinando a sua mente para, olha só, eu preciso me despedir, tanto de coisas pequenas quanto de coisas grandes. Então, é treinando as pequenas que a gente pode chegar nas maiores com mais facilidade. É uma oportunidade que você tem, não é obrigatório fazer isso, tá bom? Então, vá treinando, se despedir de coisas que não funcionaram. Quando é que eu sei que eu não me despedi, Anne, que eu não me desapeguei? Olha só, quando você continua lamentando repetidamente por coisas que já passaram, isso é um alto indicativo de que você ainda não se despediu, tá certo? Ou quando você fala com muito saudosismo de uma forma que aquilo está ocupando muito tempo da sua vida, está ocupando muita energia sua, está ocupando o espaço de você estar se dedicando a outras coisas. Ao invés, por exemplo, de você estar fazendo um curso novo, eu vou fazer um curso ali de costura, eu vou fazer um curso de artes plásticas, eu vou fazer um curso de gestão de pessoas, Ao invés de você fazer algo novo, você está ali ocupando o seu tempo para se desgastar em lamentação, ou em crítica, ou em um saudosismo que te deixa ali preso, né? Aqui são só alguns exemplos, tá? Então, vamos seguindo. Depois desse desapego, você pode também ser realista com o que dá para ser feito, tá bom? Lembra que eu falei mais cedo sobre a positividade tóxica, da gente não ficar, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo vai passar, colocando panos quentes, fingindo que está tudo bem, né? Essa proposta de positividade tóxica, ela deixa a gente com um pouco de desconexão da realidade, tá? Então, eu até falei sobre isso esses dias no Instagram, né? Sobre por que a positividade tóxica não funciona. Então, a gente precisa, nessas fases novas, seja em janeiro, seja em qualquer época, a gente precisa ser realista com o que dá para ser feito. Então, muita gente cai nessa armadilha de fazer metas. Esse ano é o ano que eu vou emagrecer, esse ano é o ano que eu vou concluir tal coisa difícil. Sei lá, né? Tantas opções aqui que eu poderia citar. Então, pensa que quando a gente coloca metas muito altas e que a gente já não está caminhando para atingi-las, a gente pode se decepcionar muito, se frustrar muito, né? E sentir muita culpa. Então, cuidado com quando você sai da realidade, quando você sai do que cabe na realidade. Então, pensa assim, Anne, agora, nesse ano, eu quero tirar açúcar da minha vida. Sei lá, vou inventar isso aqui, tá? Quero tirar açúcar da minha vida. E aí você quer ser radical, você come doce lá no Natal, você come doce dia 1º lá, né? Não, hoje pode porque hoje é feriado, a gente está começando o ano. Aí, quando é dia 2, você já quer tirar absolutamente o açúcar. Tem pessoas que conseguem fazer isso, mas analise se você é uma dessas pessoas. Olhe seu histórico, olhe assim, o seu estilo de vida, veja as escolhas que você já tomou, as consequências das escolhas que você já fez na vida, né? Onde a sua trajetória já te trouxe. Você acha que chegando aí, cabe ser radical assim? Ou você pode ir colocando metas pequenas, metas que estão dentro da meta maior, sabe? Você pode pegar a meta total, né? Aquela meta maior que você quer, por exemplo, tirar o açúcar, como eu inventei aqui, né? Esse exemplo. E você pode dividir em etapas, certo? Então, você divide em etapas. Olha, nesse mês, ou nessa semana, ou nesse período X aqui, eu vou tomar um café. Vou tomar café sem açúcar. Suco não, só o café. Aí, da próxima semana, ou na próxima etapa, no próximo mês, não sei, você já coloca o suco. E aí, você vai comemorando as etapas que são vencidas, certo? Isso pode ser muito enriquecedor para esse seu processo de avanço. Isso pode te ajudar muito a conseguir se sentir recompensado, tá? Esse sentimento de recompensa, ele é importantíssimo para que a gente desenvolva expectativa de vida, para que a gente tenha esperança na vida, para que a gente consiga realmente avançar, tá bom? Então, além de fazer as pazes com o passado, como nós já falamos, a gente precisa olhar para o presente com realismo, mas também com empatia, sabe?
a gente não pode olhar para esse presente, para esse começo de ano, com a exigência muito grande, com um nível assim de rigidez muito grande, porque isso pode te atrapalhar, tá bom? Então, uma etapa que você já começa com grandes exigências, ela passa a ser super cansativa, ela passa a ser estressante. E aí você pode até, com muita rigidez, atingir lá alguns objetivos que você tenha, certo? Tem casos que a pessoa precisa mesmo, por exemplo, eu tenho que estudar para concurso e eu tenho que passar no concurso e a prova é dia tal e se eu não tiver essa rigidez eu não vou conseguir passar. Beleza, ok, tem casos e casos, né, gente? Mas eu me refiro a esse janeiro branco, a essa expectativa para o desenvolvimento da sua vida, tá bom? Então, se você já quer planejar uma etapa em que você tenha qualidade de vida, por que começar se estressando? Por que começar se exigindo demais? Tá bom? Então, cuidado com os extremos. Aqueles extremos em que, por exemplo, você não liga para nada, não tá nem aí para nada, deixa a vida me levar. E aquele extremo em que você quer tudo para ontem, quer resolver tudo, quer abraçar o mundo e quer dar conta de tudo, depois adoece, né? Quando não adoece por algo emocional, né? Depressão, ansiedade, outras possibilidades aqui, existem as doenças também por baixa imunidade, né? Às vezes eu posso ficar gripada, às vezes eu posso passar mal, eu posso cair a pressão, eu posso sei lá o que, tanta coisa, né? Então, assim, muitas vezes a gente não está muito bem na nossa saúde física porque a gente está se estressando muito, porque a gente está se exigindo muito, porque a gente quer forçar a barra para que essa fase nova ela aconteça. E a gente precisa, olha só outra coisa para você anotar aí, a gente precisa se respeitar nesse processo de fase nova, tá bom? Respeite o seu limite. Mesmo que as pessoas elas tragam para você uma estratégia, uma receita de bolo já pronta. Olha, eu vivi tal coisa, então é assim que funciona, né? Eu vivi uma situação de encerramento de ciclo, né, um tempo atrás, e aí eu só comentei algo por alto, assim, com a pessoa, ela falou assim, isso vai demorar ainda, porque para mim foram 2 anos. E aí eu tive que parar e explicar para ela, né, que para cada pessoa as coisas acontecem de forma diferente. Então, a gente também pode receber conselhos, é bom que a gente se apoie nas pessoas, isso é super importante, né? Para que a gente consiga dividir o peso, tá bom? Não carregue sozinho não, tá bom? Mas lembre-se que as receitas de bolo, os conselhos que são algo muito definido ali para que você siga a risca, eles podem não funcionar no seu estilo de vida. Então você precisa também filtrar, receba conselhos, peça conselhos inclusive de pessoas mais maduras, de pessoas mais experientes, de pessoas que você confia, né? E de pessoas que sabem da sua história, daquilo que você vive, que não estão alienadas, desconectadas da sua realidade, tá? Mas filtre, comece a filtrar para que você adapte, para que você consiga ser justo, ser justa com quem você tem sido agora, tá bom? Então, a gente segue observando isso. Você entende, você percebe que a gente está falando aqui de uma mentalidade que pode ir se modificando, que a gente não está falando aqui de simples regrinhas que você vai lá no checklist, já fiz isso, agora já fiz aquilo. Não, a gente está falando hoje aqui de uma mentalidade que pode ser melhor trabalhada, pode ser melhor desenvolvida, para que isso atinja, presta bem atenção nisso, a sua vida como um todo, para que isso atinja o seu estilo de vida, tá bom? Então não adianta pegar como se fosse os ingredientes para fazer ali um bolo, uma torta, sei lá. Você precisa pensar que é a sua vida que está em jogo. Você é muito complexo, você é muito complexa, tá? Eu sou também, nós somos assim. Então, por que será que uma simples dica não vai cair como uma luva para você? Porque você tem a sua complexidade, você pode ter 10 irmãos, mas cada irmão, cada filho teve a sua interpretação da vida, cada filho recebeu diferente os estímulos, cada filho registrou diferente os acontecimentos, os fatos, tá bom? Então,
a gente precisa ter esse respeito com o que funciona para você, tá certo? Outra coisa importante são as metas. Vamos pensar nisso? Como é que eu posso estabelecer metas simples para a minha vida? Porque às vezes você até sabe, né? Yane, eu sei que eu não posso ser muito exigente comigo, mas como eu posso colocar metas simples na minha vida? E a gente já vai falar sobre isso, viu? Vamos só para o intervalo rapidamente e já voltamos. O Espaço Mulher volta já. A gente é assim, gosta de saber o que está acontecendo, de fazer acontecer e de não fazer nada, de guardar cada momento. E claro, compartilhar com quem você gosta. A gente sabe que usar o celular dirigindo é muito perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia, você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. RK Studio Pilates. Pilates é uma técnica de condicionamento físico e mental que trabalha o corpo de forma global. Melhora sua postura, força e flexibilidade, além de aliviar as dores crônicas. RK Studio Pilates. Escolha sentir-se bem. Caminho J24B, esquina com a Praça Gessner Chagas. Na Urbis 1, no Candeias. Fone 988228437. Ligue e marque uma aula experimental. Você ainda ouve rádio de forma antiga, com chiados e interferências? É hora de instalar o aplicativo da Melodia. A rádio com a melhor programação e sem interrupções, onde você estiver. Com o app da Melodia, você ouve sua programação preferida com excelente qualidade, de forma simples e sem travamentos. Para baixar é simples. Vá à sua loja de aplicativos e digite Melodia Conquista. Tenha sempre a Melodia no seu bolso, a qualquer hora e em qualquer lugar. Melodia Conquista, a rádio que conquistou gerações. Você está ouvindo Espaço Mulher. Estamos de volta com Espaço Mulher. Sou Yane, se você chegou agora, tá? Yane, sou psicóloga e estamos batendo um papo aqui sobre janeiro, como começar um novo ciclo. Falamos bastante coisa aqui. Se você perdeu, você pode ir lá no Facebook, viu? E pode procurar essa live, fazer suas anotações, porque eu acredito que alguns pontos aqui, eles vão sim servir para que você leve para a prática do seu dia a dia, tá certo? Então, quero deixar aqui, né, aproveitar antes de seguir com o nosso assunto, deixar um abraço para minha querida igreja Peniel, tá certo? Um beijo para vocês, essa família linda que eu tenho já há quantos anos, eu não me lembro se eu faço agora 4 ou 5 anos de Peniel. Mas é um prazer estar com vocês, viu? Tenho certeza que tem alguém aí me ouvindo. Sempre que eu venho aqui, o pessoal, a gente ouvi lá na rádio, te vi no YouTube. E vocês são muito carinhosos, vocês são maravilhosos, tá? Então, um beijo. E, seguindo aqui, estávamos falando sobre como estabelecer metas simples, certo? Então, se você puder anotar e colocar a data, melhor. Se não puder, ok. Mas faça metas que tenham a ver com as suas características também, não só com o contexto, como eu falei mais cedo. Mas pense assim, quais são as minhas habilidades? Quais são as características que eu posso usar a meu favor agora nessa etapa, certo? Eu sou uma pessoa muito imediatista, então tal e tal meta não faria muito sentido para mim. Eu sou uma pessoa muito expressiva, então eu posso colocar dentro aqui dessas metas simples, com prazos curtos, tal e tal coisa, tá bom? Então observe as suas características e você vai colocar metas que te ajudem a cumprir com prazer, tá bom? Que não sejam metas difíceis, uma ou outra vai ser difícil mesmo, tem coisa na vida que não tem jeito.
né? Por exemplo, para mim, uma coisa dificílima é a atividade física. Deus do céu. Mas, quando eu me organizo para fazer, né, a patinação, eu consigo e eu tenho prazer naquilo, né? Eu fiquei um tempão, olha só, entrei na academia 10 vezes já na minha vida e eu nunca consegui manter a atividade com prazer, sabe? Eu ia com a grande obrigação e estava valendo também, porque eu pensava, eu já faço tantas coisas prazerosas na minha vida, então vale colocar um aqui que eu sei que vai me ajudar na minha saúde mental, na minha saúde física, enfim. E eu ia, sabe? Era muito difícil para mim. E aí até comecei a orar, pedir a Deus, Senhor, me ajuda a achar uma atividade que eu não sofra tanto, né? E com alguns meses, olha só, uma cliente minha no consultório, a gente estava conversando sobre isso, ela estava trazendo sobre a dificuldade dela de estar na academia e nós fomos levantando possibilidades, né? Ela falou assim, uma época eu fiz patinação e eu me senti muito bem e tal. E eu perguntei, mas patinação serve como atividade física? Ela disse, sim, tem tais e tais funções e tal, não sei o quê. Eu fiquei impressionada com aquilo. Cheguei em casa, pesquisei. Quando eu descobri todos os benefícios que a patinação promovia, no mesmo dia já procurei um patins, já comprei, já fui buscar, né? E foi a solução na minha vida e eu consegui ter uma boa atividade física e com ela eu tinha prazer. Quando eu ia patinar, né? Eu tenho patinado esporadicamente atualmente, né? Preciso me organizar, né? Colocar essa meta também, que eu até já coloquei, para depois dessa chuva eu ter uma patinação mais regular, né? De 3 vezes na semana. Então, quando eu ia, né, mais frequentemente, foi logo quando eu aprendi a patinar, você não tem ideia do prazer que era fazer aquilo. Porque eu não pensava, vou fazer a minha atividade física. Eu pensava, eu vou me divertir, eu vou encontrar amigos, eu vou rir, vou conversar, vou cair no chão e vou levantar, sabe? E vou ter um vento ali no meu rosto e vou suar e vou ver pessoas, né, na rua ali passando, vou estar em contato com as pessoas, com a cidade acontecendo ali, né? Então, para mim, significava isso. Então, o que eu quero dizer com esse exemplo? Embora nada do que seja feito na terapia tem base na minha vida, tá bom? Fique tranquilo que nada do que eu vivo vai influenciar você. A gente vai trabalhar na terapia com aquilo que faz sentido para você, tá bom? Mas eu estou citando esse exemplo aqui porque estamos falando de características pessoais. E assim como você tem as suas, eu tenho as minhas, né? Então, nesse exemplo, funcionou pensar na minha personalidade, naquilo que funcionava para mim. Então, pense em metas que te ajudem a ter prazer naquilo que você faz, tá bom? Outra coisa importante são os prazos curtos. Por favor, não se destrua colocando prazos muito longos. Por que eu uso essa expressão tão forte de se destruir? Porque assim, gente, o ser humano, ele necessita do sentimento de recompensa, certo? De se sentir recompensado. Então, se você coloca assim uma meta para 2 anos na sua vida, você vai estar tendo muito mais dificuldade para atingir. Você pode conseguir chegar lá. Não é sobre conseguir ou não conseguir a minha fala aqui agora. É sobre o processo, tá? Se atente ao processo, porque se você ficar com um prazo muito longo, você vai ficar sem motivação para continuar seguindo. E o processo pode até chegar ao fim, mas ele vai ser provavelmente sem prazer, sem satisfação, sem você colher frutos, tá? Não deixa para colher frutos só daqui a um tempão. Vá colhendo também os frutos. Se você, por exemplo, plantou uma árvore frutífera, né? E essa árvore só vai produzir daqui a 1 ano, né? Uma árvore enxertada aí produz nessa faixa, né? Dependendo do tipo de fruta. Você pode ir colhendo outras coisas antes do fruto chegar. Então, você pode ir comemorando, por exemplo, poxa, olha só, nasceu mais um galho. Quem já teve a experiência, né, de acompanhar uma planta em crescimento sabe do que eu estou falando. Você vai comemorando, olha, nasceu mais um galho. Daqui a pouco você fala assim, olha, as folhas estão mais verdinhas. Daqui a pouco você fala, olha, tá caindo já assim para os lados a copa, né?
da árvore, olha, a raiz está assim, está assado, a gente tentou jogar um produto aqui, a gente viu que está saudável, a gente conseguiu matar os insetos que estavam atacando, e você vai apreciando o processo, ao invés de você ficar, meu Deus, que planta demorada para dar fruto. Olha a diferença de uma expectativa tão longa, né, em que eu não tenho etapas, em que eu não consigo dividir no meio, né? No meio não, perdão, mas quando eu não consigo dividir em vários pedacinhos, eu vou ficar estressada, eu vou ficar impaciente e eu vou tornar o processo chato, sabe? Então, a minha proposta aqui para você hoje, aqui nessa nova página, como na proposta do Janeiro Branco, é que você desenvolva um estilo de vida que você não esteja em sofrimento para atingir objetivos, tá? A gente está vivendo num mundo em que existem muitas exigências já para a gente, né? Para todo mundo. Então, você passa por um tempão de faculdade. 5 anos é uma vida, gente. Então, você fica 5 anos ali, sem contar a maratona que foi para conseguir entrar nessa faculdade, né? E aí você passa uma maratona lá dentro, depois tem a maratona do mercado de trabalho, aí vem a maratona da pós-graduação, do mestrado, do doutorado, do pós-doutorado, são tantas etapas. E assim, elas são ótimas para que você cresça na vida, mas preste atenção no enquanto. Grava isso que eu estou dizendo. Preste atenção no enquanto você busca as coisas na sua vida, tá certo? E não se esqueça de apreciar o momento que você está vivendo. Viu? Se autorize a apreciar, porque muitas vezes a gente está preso lá naquele passado que eu falei mais cedo e a gente não consegue ver beleza no presente, tá? Por que a gente não consegue ver? Por muitas razões, uma delas porque a gente não aceita a diferença do passado para o presente. A gente quer ficar ali como uma criança que está chorando, emburrada, né? Querendo que as coisas sejam daquela maneira, certo? Então, observe a sua vida adulta. Você é adulto agora, ok? Então, o adulto, ele vai lutar pela sua vida. O adulto, ele vai se responsabilizar pelas coisas que acontecem. Então, também se responsabilize por deixar essas etapas anteriores onde elas precisam estar, quietinhas lá, de uma maneira que não mais interfira diretamente na sua vida, tá bom? E aprecie a fase nova que você chegou, observando as diferenças que ela tem. Não ignore as diferenças, não finja que o presente está igual ao passado, tá bom? Porque às vezes o passado pode ser mais bonito mesmo. A fase que você está vivendo agora, infelizmente, eu tenho que dizer para você que pode ser que não esteja tão satisfatória. O presente pode não estar tão satisfatório. E é isso. Não é obrigado que você esteja bem o tempo todo. Não é obrigatório, tá? Não tenha essa positividade tóxica em que você vai se forçar a ficar bem. Ah, não, Iane falou que janeiro é uma fase nova, então agora eu tenho que ficar bem, eu tenho que parar de chorar, eu tenho que seguir minha vida. Não estou falando sobre isso, tá bom? Eu estou dizendo para você respeitar o seu processo. E tem processos que demoram mesmo. Tem vezes que em janeiro você vai estar encerrando um ciclo e não começando um ciclo. Às vezes em janeiro você vai estar no meio de um ciclo, né? Ainda necessitando falar bastante daquilo que dói. Pode fazer isso, desde que você tenha a consciência de que precisa caminhar, certo? De que precisa avançar, respeitando cada etapa, respeitando as necessidades que você tem de chorar, de sentir dor, de falar com alguém, de pedir ajuda, né? De sofrer. O sofrimento faz parte da vida. Janeiro também é um mês em que você pode sofrer, tá? Não tem problema. Desde que você entenda que é uma fase. Eu estou sofrendo agora, mas eu vou buscar em minhas características e em pessoas que eu conheço e em atividades que eu faço na minha vida, na minha fé também, e em vários recursos que eu posso utilizar, eu vou buscar isso para que todo esse conjunto me ajude a avançar no tempo certo, respeitando, né, o meu tempo. Então é isso. Aí, finalizando o nosso assunto, né, olhe para o futuro, tentando, né, se esforçando, se organizando nessa mentalidade nova para que o futuro não seja uma fuga do presente, tá bom?
O futuro não deve simbolizar isso. O presente está tão ruim que eu tenho que fugir para lá. Não. Aprecie os frutos que existem agora, porque os frutos do futuro, lá você vai colher. Colhe agora os que existem agora. Tá certo? Então, eu vou deixar aqui uma indicação de livro para você. Um livro de Flávio de Kovács, chamado Dá Pra Ser Feliz Apesar do Medo. Flávio de Kovács é um autor que eu gosto muito. Ele tem uma escrita simples, fácil de compreender e de muita utilidade. Ele não é prolixo, ele é muito objetivo e é de muita utilidade prática na nossa vida, tá certo? Então, inclusive eu até já emprestei esse livro e não sei com quem está no momento, né? Me lembrei aqui agora disso, mas procurem esse livro, é muito bom. Isso pode ajudar demais você a entender melhor os ciclos que se fecham, os ciclos que se abrem. Então, agora a gente encerra o nosso programa, tá bom? Foi um prazer estar aqui conversando com vocês. Oi? Então um abraço pra Rose, tá ouvindo aí, né, Rose? Um beijo pra você, amor, viu? Muito obrigada por esse espaço, né? Por ter essa oportunidade aqui de estar falando para tantas pessoas. Então a gente vai finalizar orando, né? Como sempre, Rose gosta de encerrar o programa orando. Então vamos lá. Senhor meu Deus, muito obrigada pelo dia de hoje, por essas pessoas que estão na escuta. Te peço que o Senhor abençoe a cada uma, abençoe suas famílias, Pai, e ajude cada uma delas a desenvolver uma mentalidade de autocuidado, uma mentalidade de respeito à história que tem, né, ao que tem vivido, e que elas consigam se projetar para o futuro, que consigam se despedir daquilo que as prendem no passado, e que a fé seja um grande aliado, Pai, para que esse processo aconteça de forma plena. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. E agora vocês ficam com o Debate Melodia, né? Então, tchau, tchau. O Espaço Mulher volta amanhã.